Olá, tudo bom? A gente tem, na verdade, muita coisa para conversar essa semana. Ocorreu o G20, né? Um encontro das 20 maiores economias do mundo no Japão e, obviamente, o Brasil esteve presente. Muita coisa aconteceu, né? Mas eu acho que teve a situação, o caso da 39 quilos de cocaína na comitiva do presidente Bolsonaro. Teve o caso da, digamos, falha de comunicação, né, entre o Brasil e a Alemanha. A Angela Merkel meio que mostrou uma certa preocupação com a política ambiental brasileira e o Bolsonaro meio que mandou ela se danar. Mas não é o assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo é talvez um assunto mais importante, mais relevante, e eu, como economista, tenho total preocupação, que é o acordo que foi assinado no G20, né? O acordo bilateral entre dois grupos de países, né? Dois grupos econômicos de países, que é o Mercosul, né? Um grupo econômico da América Latina, né? Onde está incluído o Brasil, e a União Europeia, que o próprio nome já diz, é uma união de países europeus, né? E aí, um acordo comercial entre os dois grupos foi assinado no G20. A princípio parece algo bem positivo e pode vir a ser, ok? Eu de verdade não estou aqui para afirmar enfaticamente que essa assinatura desse acordo é muito negativa para o Brasil. Não é essa a minha obrigação aqui, não é o meu interesse. Como muitos já sabem, o meu objetivo aqui é levantar o diálogo. É que eu ajude, estimule as pessoas a pensarem além da caixinha, pensarem além do que aparentemente, né, jogam na nossa cara. E o que eu gostaria de estimular aqui é que geralmente essas parcerias tendem a de cara parecer algo muito positivo. Inclusive já foi informado, e é o que geralmente acontece nesses acordos, que nós tenhamos a redução drástica e quem sabe até a total, né, anulação de tarifas, né, principalmente de tarifas de importação. E o que, traduzindo isso para a gente, produtos importados da Europa chegariam ao Brasil com um preço melhor. Cara, isso é ruim? De cara, as pessoas ficam enlouquecidas do quanto isso pode ser positivo. E realmente, se você pensar apenas nessa frase que eu acabei de dizer, né, de que nós teremos produtos importados da Europa, né, de praticamente toda a Europa, por preços melhores do que os preços que temos hoje, por que isso não seria positivo? Porque o Brasil, por si só, é um país exportador, é um país produtor de muitos itens, né? E geralmente as tarifas de importação existem por quê? Você já parou para se questionar por que existe uma tarifa de importação? Por que um produto, quando ele é importado, quando ele vem de outro país, ele é taxado? Por que existe uma taxa sobre ele? O objetivo dessa tarifa é exatamente proteger a indústria nacional. E aí temos os maiores debates acerca do que é do ser ou não positivo ou negativo, né, esse tipo de parceria, não é? E aí que eu gostaria de levantar o diálogo, levantar o debate, porque acredito que, dependendo do produto, é importante sim a proteção, não é, da indústria nacional, e dependendo da importância desse produto, ainda mais relevante, né, a proteção dessa indústria. E talvez outros produtos não tenhamos tanta relevância assim. E aí que é muito ruim, porque geralmente os diálogos acerca disso, os debates que você vai enfrentar, que você vai enxergar nas redes sociais, são diálogos eu não vou nem falar que são rasos, mas eles são muito radicais. Então eles analisam todo o acordo como ou todo positivo praticamente, ou todo negativo. E aí falam da destruição da indústria nacional. E o que a gente precisa entender é que tem toda uma cadeia produtiva envolvida e que
a liberação não leva em conta muita coisa e não adianta a gente simplesmente conversar sobre isso com 50 pedras na mão ou com um escudo de proteção e falar sempre mal ou falar sempre bem. A gente precisa entender o caso brasileiro, não levar em consideração o que acontece em outros países. Economistas sempre têm essa preocupação de que economias dificilmente são bem comparadas, né? O Brasil é um caso atípico, um caso à parte, precisa ser tratado como tal, precisa ser tratado como o próprio Brasil. Então a gente precisa analisar o caso brasileiro, analisar a indústria nacional, entender esse acordo melhor, porque a gente não sabe ainda todos os detalhes do acordo e, obviamente, criticar o que pode ser negativo, né? Criticar de forma negativa o que é ruim e criticar de forma positiva o que tende a trazer benefícios ao Brasil. E é preocupante, ponto. É inquestionável que qualquer tipo de acordo com esse grau de importância é preocupante, né? E por ser preocupante, a gente precisa analisar muito bem, minuciosamente, entender e criticar com fortes argumentos, beleza? Então eu te convido a fazer isso. Vamos entender mais, vamos conversar com as pessoas que defendem e pessoas que atacam, né, a proposta. Eu tenho muita preocupação com a indústria nacional. Eu sou, na verdade, um entusiasta de uma economia onde alguns produtos, alguns serviços, alguns produtos, algumas indústrias precisam sim de uma proteção adicional. Eu tenho uma preocupação enorme com a gente tratar importados da mesma forma que os produzidos localmente. E aí eu dou um exemplo da China. A gente tem um salário mínimo de miséria na China, a gente tem os trabalhadores trabalhando por uma sequência de horas subhumana, e aí você vê a China crescendo, né, desenvolvendo como economia, e a gente não leva em consideração o que é o desenvolver, né? Eu tenho muita preocupação com isso, eu tenho muita preocupação com, será que o PIB, né, a produção interna, né, o que o país produz, será que você mensurar qualidade do povo, não é? Você mensurar apenas de forma monetária, apenas com o quanto aquele Brasil, o quanto aquele país está produzindo, se ele produz mais, pronto, o país está radicalmente melhor. Eu acho que é muito preocupante, acho que a gente tem que se atentar para isso e acho que o Brasil não tem que querer ser nenhum país. O Brasil tem que ser um Brasil melhor. A gente tem que olhar para o próprio Brasil, identificar os nossos problemas, os nossos defeitos, buscar a correção deles e melhorar comparado com o que a gente é hoje. Então precisaremos de um futuro melhor amanhã e não comparar com outras nações, outras economias que são completamente diferentes. Beleza? Um abraço e eu aguardo, obviamente, seu comentário, sua crítica. Se você estiver no Instagram, compartilha para as pessoas, comenta. E se você estiver no YouTube, marca o sininho, se inscreve no canal e também compartilha e comenta. Beleza? Vamos levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Um abração. Tchau, tchau.